Então, bom dia a todos. Eu fiquei muito emocionada com a fala da doutora Marta Helbas, até chorei aqui. Eu sou professora, gente, eu estou lá na sala de aula e eu sou mestre em educação, penso em fazer um doutorado em breve e não quero sair da minha sala de aula. Eu penso que a nossa transformação ela passa pela sala de aula, a mudança no nosso país passa pela sala de aula e lá é o lugar que eu me realizo. O meu trabalho é intitulado Neurociência e Superdotação, que é o campo que eu estudo hoje, é o campo das altas habilidades e superdotação. Neste trabalho, eu trago reflexões para o trabalho do neuropsicopedagogo. Então, eu comecei fazendo a introdução da superdotação, porque, em geral, quando eu estou em algum congresso apresentando, as pessoas têm dificuldade de saber do que se trata a superdotação. Então, o termo superdotado, né, ele é muito utilizado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam gifted, quer dizer dotado. Na Europa e no Reino Unido, é high ability, quer dizer alta habilidade. E temos outros termos, né, na nossa literatura, como sobredotação, alta capacidade, talento, bem dotado. O Conselho Brasileiro de Superdotação definiu em 2002 que no Brasil se adotaria a expressão altas habilidades barra superdotação. E essa barra quer dizer ou, quer dizer que as duas coisas são sinônimas. Esse conceito, gente, de superdotação, ele é variável, porque cada sociedade, em cada tempo histórico, ela vai valorizar uma coisa, né? Para a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade do conhecimento, do acadêmico, é isso que é valorizado como superdotação. Mas a gente tem que entender que é um fenômeno multidimensional que aconteceu nas diferentes épocas da história e que as pessoas reconheceram que havia pessoas mais talentosas de acordo com as capacidades e habilidades que eram valorizadas naquela cultura. A teoria que eu estou trazendo aqui é a teoria dos 3 anéis do Joseph Renzulli. É a teoria mais difundida no Brasil e é a teoria que os pesquisadores da neurociência utilizam quando eles vão fazer pesquisas, né, de pessoas com superdotação. Ele é hoje o pesquisador mais eminente do campo. Não é o único paradigma que existe, mas no Brasil é o mais adotado, é o mais conhecido e no mundo ele é muito reconhecido. O Joseph Renzulli ele é um dos mais importantes pesquisadores da superdotação. Ele tem uma obra vasta. Essa teoria dele é de 1978. De lá para cá ele continua produzindo. Está vivo, participou de um congresso no Brasil nessa semana passada. Ele é um professor dos Estados Unidos, já aposentado, mas continua orientando pessoas em mestrado, doutorado nessa área da superdotação. Então, ele vai dizer que superdotação é um comportamento. E este comportamento, ele é visível pela presença de 3 características do comportamento da pessoa, que é uma habilidade acima da média, pode ser a habilidade em qualquer área, a presença de uma alta criatividade dentro daquela área e um envolvimento com a tarefa quando a pessoa está na sua área de interesse. No Brasil, esses 3 anéis são observados pelos psicólogos, professores, psicopedagogos e neuropsicopedagogos quando vai se pensar se uma pessoa tem indicadores de altas habilidades. Tamanha é a relevância do trabalho, né, do Joseph Renzulli para o campo. Vão ser aplicados os instrumentos de testagem, as avaliações, né, do campo da psicologia, a avaliação mais comum é a escala Wechsler, né, para crianças, o VISC-4 é o mais utilizado, para adultos, o VAIS. Mas, além dessa avaliação, geralmente se faz outros instrumentos. Os 3 anéis de Renzulli, eles são entendidos como entrelaçados, interagindo entre si. É preciso que a pessoa com comportamento superdotado apresente os 3, ainda que ela tenha um mais em maior evidência do que o outro. Isso vai mudar também ao longo da vida. O tipo de superdotação para o Renzulli, né, ele divide em 2. Até a década de 50, era muito utilizado o critério do QI, como principal e único parâmetro para dizer se uma pessoa era superdotada. Qual é o lance do Renzulli? O que é que ele dá o pulo do gato? Ele tira as pessoas da parte criativa, produtiva,
escuridão. Ele fala, olha, tem pessoas inteligentíssimas lá no campo da arte, no campo da produção, ali da arquitetura, da engenharia, que estão ocultas porque não se saíram bem ali no teste do QI. E a gente precisa também validar essas pessoas que têm uma alta habilidade, uma alta capacidade no campo criativo e produtivo. Então, ele traz esse novo olhar e isso hoje já tem impacto na educação norte-americana. Hoje, o mais recomendado é que a avaliação ela seja multidimensional, com vários instrumentos, não apenas com o teste psicométrico, né, de QI. A teoria do Renzulli, ela também está aliada à concepção de múltiplas inteligências, o Howard Gardner, né? Eu trouxe aqui uma figura onde mostra as 8 tipos de inteligência que o Gardner já conseguiu validar de acordo com os critérios da teoria dele, que é a inteligência corporal sinestésica, relativa aos movimentos, né? As pessoas que têm habilidade com dança, com esporte, a lógico-matemática, inteligência linguística, que não é só escrever, mas é também verbalizar, falar, se comunicar bem. Inteligência espacial, saber se movimentar, se localizar, se orientar no espaço, e também tem a ver com as pessoas que têm inteligência do campo esportivo. Inteligência musical, ele coloca essa como uma inteligência à parte e como sendo uma das primeiras que a gente percebe quando a pessoa tem superdotação na inteligência. Porque desde pequeno vai despontar que toca um instrumento que não foi ensinado. A inteligência interpessoal, que é a nossa habilidade de lidar com o outro, de se pôr no lugar do outro, de entender o outro. A intrapessoal, que é o autoconhecimento. E a inteligência naturalista, que tem a ver com a gente compreender o nosso ambiente, ser preocupado com o meio ambiente, com a natureza. O Gardner diz que todas as pessoas possuem as 8 inteligências, mas de acordo com o perfil único de cada um, porque nós somos seres únicos, as pessoas vão ter uma ou outra inteligência mais elevada. O campo da superdotação hoje enfrenta muitos mitos. A nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, ainda desconhece muito o tema. Assiste aqueles programas igual aquele, né, da televisão, que mostra pequenos gênios e fica achando que todo superdotado é aquilo. Mas, na verdade, o superdotado ele vai apresentar dificuldades, ele não sabe tudo, né? Tem este mito. Existe um mito que é uma condição rara, mas na verdade é que o Brasil identifica pouco. Nós temos 0,13% de alunos superdotados no Brasil, de acordo com o censo escolar de 2019. Mas isso não é verdade. Os pesquisadores dizem que existem de 3 a 5% de pessoas superdotadas em cada população que você analisar. Então, a questão é que o Brasil identifica muito pouco seus superdotados. Existe um mito de que são ótimos alunos, na verdade também geralmente não são, porque eles ficam entediados muito fácil, isso pode levar eles a distrações, a aparentar que estão distraídos, a aparentar hiperatividade. Temos o mito de que são pessoas fabricadas pelos pais, são pais que estimularam demais, ensinou demais, deu demais e aí ficou essa pessoa que sabe tudo, né? E na verdade não é, são crianças desde muito pequena, gente. Eu acompanho crianças assim de 2 anos, 2 anos e meio, que já querem ler, estão lendo. E não tem como o pai ter forçado essa pessoa, essa criança a ler, que decora bandeiras. É um interesse muito íntimo. Também tem o mito que todos vão ser bem-sucedidos. Na verdade, a teoria mostra que não são todos que são bem-sucedidos. Nem todos vão buscar uma carreira acadêmica dentro da sua área de superdotação. Os superdotados não precisam de ajuda. Esse mito é muito comum lá dentro da escola, né? Para que ter o superdotado na educação especial? Ele não precisa de ajuda, muito pelo contrário. Eles vão apresentar áreas fortes, áreas fracas e vão precisar de ajuda porque eles estão acostumados a aprender tudo muito fácil na sua área forte. Precisa de ajuda para a área de fraqueza. E também o mito de que são filhos fáceis para os pais criar e educar. Este ano eu estou desenvolvendo um clube de leitura para pais e a gente discute muito isso, que a gente tem muita dificuldade de lidar com essas crianças, porque dentro das suas características, né, eles têm muita energia, são muito questionadores, são muito perfeccionistas, geralmente têm alto senso de justiça, não aceitam injustiça, tem muitas hipersensibilidades, e aí vai no campo do emocional, do cognitivo, do sensorial. São, na verdade, um grupo muito heterogêneo no seu cognitivo e no seu emocional.
e eles apresentam assincronias. Tem um paradigma de superdotação específico de assincronia. O que é isso? É desenvolvimento fora do tempo esperado. Ao mesmo tempo que eles desenvolvem uma inteligência muito elevada dentro da sua capacidade, às vezes vai apresentar dificuldade motora, dificuldade de maturidade. O trabalho que eu estou apresentando, eu tive por objetivo compreender as características neurobiológicas e neurofisiológicas da pessoa que é superdotada. Entender como deve ser o atendimento neuropsicopedagógico para este grupo. E foi uma pesquisa bibliográfica que eu realizei entre abril e setembro de 2020, deste ano. A literatura, gente, eu revisei livros, documentos legais da educação brasileira, livros nacionais, livros internacionais, fiz busca em bancos de dados como a CAPES, a plataforma Sucupira, a Cielo, a Sage Journal. Os meus buscadores, né, as palavras-chave que eu utilizei foi Gifted Brain e Giftedness and Neuroscience. Então, eu pesquisei em inglês, porque mesmo quando o artigo está em português, eu obteria isso no seu abstract. Eu encontrei poucas publicações em língua portuguesa. A partir delas, eu fui estudando as referências, buscando as fontes, e eu encontrei, então, os autores que eu vou apresentar aqui. Nós não temos uma neurociência, mas temos várias, né? O Robert Lent diz que são várias neurociências. A partir da década de 90, cresce o interesse pelas atividades neurais, para como o cérebro funciona, e hoje nós temos as pesquisas que incluem o eletroencefalograma e a neuroimagem. Os pesquisadores conseguem observar como a pessoa está desempenhando a tarefa no momento real. O cérebro dela está sendo mapeado e eles observam quais setores estão se iluminando, quais áreas do córtex cerebral se ativam, e com isso eles conseguem fazer os estudos que eu vou apresentar aqui. E eu trago uma citação da Marta Helbas, nossa, ela me emocionou demais, gente. Resultados obtidos por essas e outras técnicas extraordinárias inauguram nova era da neurociência, trazendo concepções sobre a ação cerebral, fazendo brotar teorias jamais sonhadas para o estudo da cognição, da memória, etc. Então, observar como a coisa está acontecendo é um salto. A neurociência pedagógica é a base da neuropsicopedagogia. Ela tem por objetivo verificar como cada pessoa aprende, né? E trazer para isso estratégias de aprendizagem baseadas nas evidências da neurociência. Com base nessa neurodiversidade humana, nós percebemos que os seres humanos têm capacidades e habilidades diferentes, e em graus diferentes. Às vezes tem mais habilidade ou menos habilidade. Nessa perspectiva da neurociência pedagógica e da neurociência da superdotação, né, que eu encontrei na literatura estrangeira, os superdotados são pessoas neuroatípicas. Mas não tem CID, não está no DSM, porque não se trata de uma condição médica. Então, a gente identifica o superdotado, a gente não faz diagnóstico, não faz laudo, faz uma identificação da condição ou do comportamento superdotado. Quais foram as descobertas da neurociência para o campo da superdotação? O John Gake, ele é um pesquisador australiano, ele diz que os pesquisadores russos descobriram no final do século XX que as pessoas com superdotação tinham um cérebro que era fisiologicamente diferente do cérebro das demais pessoas. Como eles fizeram? Eles fizeram autópsias pós-mortem em pessoas que tinham doado seus corpos para a ciência e que tinham realizado os testes de QI antes de morrer. Então, naquela época, o teste de QI era o definitivo para dizer se uma pessoa era superdotada, e eles analisaram, então, o cérebro de pessoas que, pelo teste de QI, tinham sido considerados superdotados. E já desde essa época, eles perceberam que esse cérebro tinha mais espessura cortical e mais que o dobro de neurônios e de células gliais no seu córtex pré-frontal. Depois, gente, a gente tem Albert Einstein, um grande gênio da nossa humanidade, e ele doou o cérebro dele para pesquisa, né? Ao pesquisar o cérebro do Einstein, eles perceberam também que continha maior células gliais no lobo parietal e eram células do tipo oligodendrócitos. São as células responsáveis por formar e manter as bainhas de mielina, que vão revestir o nosso cérebro. A mielinização é a propriedade que vai garantir o repasse das informações
no nosso cérebro. E se tem maior mielinização, portanto, tem mais velocidade. Então, o cérebro de Einstein tinha uma capacidade de aprendizagem superior. Ele tinha o potencial de maior velocidade de sinapse. As sinapses são o quê, né? É a palavra que a gente da neurociência gosta muito. Sinapses são as conexões essenciais para todo tipo de aprendizagem. O cérebro superdotado, então, de acordo com todos esses referenciais que eu estudei, né? Fiz um apanhado. Ele é um cérebro neuroatípico, ele tem maior mielinização, tem maior volume da massa cinzenta, tem um córtex mais plástico e tem a ativação cortical bilateral simultânea. Significa que, ao mesmo tempo, os dois lados do hemisfério ficam se comunicando com muita rapidez, com muita eficiência. Os seus circuitos neurais são mais prolongados, tem maior espessura cortical, e aí vem uma lista de características que hoje, com os testes da neurociência, se comprovam que o cérebro da pessoa com essa habilidade de superdotação é diferente. As sinapses, então, são as conexões que vão regular o fluxo de informações. E esse fluxo de informação ele é maior no cérebro da pessoa superdotada e ele atinge maior velocidade. O superdotado ele vai aprender mais rápido, mas é lá na sua área de talento e de interesse, né? Porque não tem o mito do superdotado global. Ele pode apresentar dificuldades. Este superdotado, então, vai desempenhar tarefas com melhor desempenho, melhor aproveitamento qualitativo e quantitativo. Mas numa visão epigenética, os pesquisadores afirmam que essas características herdadas do campo genético, elas vão precisar de um ambiente enriquecido para se manifestarem. E aí entra o neuropsicopedagogo. Ele tem que orientar essa família, essa escola, para ter esse ambiente enriquecido. As funções neurais da aprendizagem, eu montei esse quadro aqui e destaquei algumas, né? Dentre a função executiva, eles vão apresentar, em geral, maior capacidade de atenção, maior controle inibitório, maior memória, melhor capacidade de decisão, de flexibilização, né? E aí eu trago também as funções cognitivas, as funções conativas, né? Que eles vão ter com maior eficiência. De certa forma, há toda uma dinâmica neural que coopera para a otimização do neurofuncionamento da pessoa superdotada. Ela vai ter um raciocínio analógico fluido, que eu vou explicar daqui a pouco, mais rapidez no processamento das informações e essa bilateralidade cortical simultânea, né, que eu estava falando, de trabalhar com os dois lados do cérebro com muita facilidade. Então, é o primeiro artigo, e esse artigo, para quem quer estudar esse tema, ele é um artigo fundamental. É o artigo de Shaw e outros, chamado Intellectual Ability and Cortical Development in Children and Adolescents. Sobre a habilidade intelectual e desenvolvimento cortical em crianças e adolescentes. Esse artigo é de 2006. É um grupo de pesquisadores que são psiquiatras e neurologistas, em parceria com pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá. Esse artigo ele é hoje citado, né, em 1.622 trabalhos acadêmicos de alto nível. Então, esse é um artigo fundamental para quem quer estudar a superdotação do ponto de vista da neurociência. Nesse artigo, eles afirmam que a inteligência ela não tem uma área específica no cérebro. Não tem um lugar que você fala, opa, tá aqui a inteligência, né? Mas as pesquisas dizem que ela se relaciona com diversas propriedades dinâmicas da maturação cortical. De maneira que o que é mais importante para a pessoa ser mais inteligente, ela tem um córtex mais plástico. Ela tem essa capacidade de aprendizagem por um período maior da vida, ter essa plasticidade neural. E o que dá à pessoa a capacidade desse córtex mais plástico? Uma maturação cortical tardia. E foi isso que eles observaram nas pessoas superdotadas. Elas têm essa maturação tardia do córtex. O segundo autor que eu estudei para este artigo é o David Souza. Eu estudei o livro How the Gifted Brain Learns. O David Souza ele é um consultor educacional dos Estados Unidos e ele vai falar um pouco dessas características que eu já apresentei. Há fortes indícios de que os níveis de inteligência sejam hereditários, mas eles talvez não sejam os determinantes. O David Souza ele vai perceber nos estudos dele a comprovação da teoria do Renzulli com os aspectos neurofuncionais do superdotado. Ele diz que os estudos de neuroimagem recentes mostraram que algumas áreas cerebrais ficam altamente ativas
quando os superdotados estão realizando atividades de criatividade. O John Gay é o pesquisador que eu trabalho, o termo dele do raciocínio analógico fluido. Ele é um pesquisador da neuroeducação na Austrália, também muito consagrado. Ele vai dizer que nenhuma criança é superdotada ou particularmente inteligente ao nascer. O que acontece é que você vai ter alelos favoráveis que, de acordo com o ambiente, poderão se ativar, né, para o desenvolvimento precoce da inteligência. E o que isso implica para a gente da neuropsicopedagogia? É que a gente tem, então, capacidade para identificar a superdotação, e podemos, então, a partir desses parâmetros, orientar melhor os estímulos do ambiente, seja na casa ou seja na escola. E orientar o par, né, família-escola, nessa relação família-escola, para que tenhamos um ambiente mais saudável. Propor desafios, intervir em dificuldades que eles vão apresentar e auxiliar as emoções. Este trabalho do neuropsicopedagogo, ele deve ser estimulador, deve conter jogos variados que abranjam as 8 áreas da inteligência e desafios que ajudem esse aprendente a lidar com as emoções, como a euforia e as frustrações. O ideal é que sejam projetos centrados em problemas reais, que ele consiga se conectar. Aqui eu trago o meu referencial teórico, né, os autores que eu citei. E muito obrigada a todos, né? Passei mais rapidinho aí no final porque ele estava acabando e deixo aí os meus contatos. E estou muito